renal e digestório, renal. Depois fui aqui falei um pouco dos genitais. Eu tô mostrando o que dá pra ver nas peças, né? Porque é o que vão pedir. Então basicamente aqui, ó. Que estrutura é essa que alguém tem? Chuta? Rim. Isso aí. Tá. Então basicamente o rim. Isso aqui é um corte do rim. Lembram a função do rim? Filtração. Ele tem uma participação endócrina também, lembram? Filtração, excreção. Pelo amor de Deus. Então aqui, ó. Ele tem a participação de filtração e excreção de substâncias, tem uma participação endócrina, porque ele produz eritropoetina, que também estimula a produção de sangue, e ele produz um outro hormônio. Já ouviram falar do sistema renina, angiotensina, aldosterona? Então, produzido pelas células justaglomerulares, tá? Que produzem renina. E renina, com a enzima conversora no pulmão, produz a angiotensina 2, que tem efeito de... Contração? Não, tem um pouco de efeito simpático, adrenérgico, mas também ela retém sódio, tá? Porque ela funciona na porção distal do néfron, absorvendo sódio. Então, basicamente, assim, ó, a célula básica, a unidade anátomo-funcional, digamos assim, do rim é o néfron, tá? Isso tem que saber. Mas não vou perguntar, cada partezinha do néfron faz uma coisa. Vocês de fisiologia perguntaram isso, tá? Então, assim, aqui basicamente... que não viu. Aqui é que não viu, mas em fisiologia viu. Por isso que a gente conhece alguma coisa de rim. Isso. Então, basicamente aqui, ó, o rim é dividido em córtex renal, tá? E medulas renais, tá? Essas pirâmides aqui estão aqui como pirâmides de Malpighi. Então, na medula renal é onde acontece a concentração da urina. Vocês lembram qual é a parte do néfron que é responsável pela concentração da urina? Qual é que é o néfron? A parte do néfron responsável pela concentração da urina. É a parte ascendente da alça de Henle, porque ela não é permeável à água, tá? Então, as medulas renais... Mas qual é o néfron? Do néfron, porque o néfron, assim, ó, o glomérulo dele, tá? Que é a parte inicial, lembra? Tá. Glomérulo, ali onde há a primeira filtração, ali... Túbulo contorcido proximal, túbulo contorcido proximal, alça de Henle descendente, porção espessa da alça de Henle ascendente, túbulo contorcido distal, túbulo dos coletores. O túbulo, a alça de Henle, ela tá na medula renal. Às vezes é difícil, no começo eu não entendia isso, porque na verdade os glomérulos eles estão no córtex renal, mas a alça de Henle está na medula, tá? Então a medula é a que concentra, tá? Tá, e não tem o néfron cortical e o néfron medular? Exatamente, isso aí que eu tô falando. Então, os néfrons, não é que sejam néfrons corticais e néfrons medulares, são as porções deles que tem uma localização distinta, tá? Então, por isso que se consegue a concentração da urina, porque é tudo uma troca de íons, lembra lá das membranas, das trocas de membranas, né? É aqui que entra isso. Então, aqui basicamente o que vão perguntar aqui na anatomia? Córtex renal, medula renal, pirâmides de Malpighi, tá? Então, os ductos coletores vão se juntar e vão formar a papila renal, tá? A papila renal são esses pontinhos aqui, ó, milhares de papilas renais estão chegando aqui, tá? Então, isso aqui já tem urina formada, então vão chegar nos cálices menores. Cálices menores se confluem e formam cálices maiores, tá? Cálices maiores se juntam e formam a pelve renal, que é a estrutura de saída do rim. Então, vão sair cálices menores, cálices maiores, pelve renal, ureter e o hilo, tá? O hilo renal é aqui. Então, tu tem artéria, veia e pelve renal. Ah, isso seria o hilo? Isso é o hilo renal. A parte toda? Isso, é tudo isso aqui. Tá. Porque assim, ó, aqui dentro, ó, isso aqui não é fechado aqui. Isso é aberto, o rim vem aqui, ó, pra cá, tá? Isso aqui é tudo cheio de gordura aqui dentro. Essa é a entrada, é oco aqui, tá? Então isso aqui é gordura no rim. Então basicamente o rim, acho que mais ou menos isso. Ele é nutrido pelas veias renais, ramos da aorta abdominal, e é drenado pelas veias renais, que drenam para a veia mesentérica inferior. Tá? No polo superior do rim se encontram as glândulas. Polo superior do rim, glândulas. Suprarrenais? Suprarrenais, isso aí. Viram da fisiologia lá provavelmente também qual é a função das glândulas suprarrenais, lembra?
Não viu. Basicamente assim, tem o córtex suprarrenal e a medula suprarrenal. A medula suprarrenal, ela funciona como se fosse um órgão do sistema nervoso autônomo. Ela produz catecolaminas, produz noradrenalina, produz adrenalina, epinefrina. Na verdade, norepinefrina e epinefrina, tá? E a medula e o córtex suprarrenal ele tem 3 camadas histologicamente. Não sei se vai me lembrar do que ele produz, mas é aldosterona, corticoides e hormônios sexuais, tá? Basicamente. Depois tem que ver isso aí, mas eu não tô lembrado disso aí, mas é corticoides, corticosteroides, aldosterona e o último tem que confirmar o que é. Eu acho que são hormônios sexuais, tá? Bom, seguindo aqui no sistema urinário. Então, o ureter, né? Então são a estrutura que comunica o rim, a pelve renal com a bexiga, tá? Ele tem um trajeto, tudo isso aqui é retroperitoneal. Lembra do que é o peritônio? Lembra do que é o peritônio? Alguém tem um conceito de peritônio, o que é? Assim, basicamente assim, ó, peritônio é uma lâmina de tecido que reveste os órgãos da cavidade abdominal. Tá? Ele tem um folheto parietal, que é o que está em contato com a parede, e um visceral, que é o que tem em contato com os órgãos. Tá? Então essa dupla camada acaba formando um espaço entre esse. Tem um folheto parietal e folheto visceral, tem um espaço aqui dentro, que é um espaço virtual. Como se fosse uma pleura, isso aí. Tá? Então ali forma a cavidade peritoneal como um espaço virtual, tá? Então tudo isso aqui, todos os órgãos abdominais e um pouco aqui, acaba sendo revestido pelo peritônio. Só que os rins, eles estão atrás do peritônio. Aqui tá a maçaroca de tripa, tá? Então atrás aqui são órgãos retoperitoneais, tá? Então aqui ó, ureteres, órgãos retoperitoneais. E o que tem que saber do ureter? Basicamente ele tem 3 constrições, assim como o esôfago, que depois a gente vai falar. A primeira constrição é quando sai da pelve renal, então na junção uretero-pélvica, tá? Quando eles atravessam os vasos ilíacos, também tem mais uma compressão. E a terceira compressão é quando ele entra na bexiga. Tá? Então 3 compressões do uretero: pelve, vasos ilíacos e bexiga. Então aqui. Então essa aqui é a bexiga urinária, né? Um órgão que geralmente ele está colapsado quando não tem urina. E é um órgão basicamente de armazenamento de urina até que seja expelido. Isso aqui no caso, sabe dizer se é homem ou mulher? Isso aí. Como ele bem citou, isso aqui é masculino porque essa estrutura aqui é chamada próstata, ou próxima. Não é próstata. Mas aqui ó, essa aqui, então, aqui, ó, bexiga urinária, tá? Próstata, tá ok? Essa estrutura aqui eu usaria dizer que são as vesículas seminais, tá? Que seria isso aqui, ó. Tá? Então, a bexiga, tá? Ela é um órgão que responde ao sistema parasimpático, sistema nervoso parasimpático. E o músculo da bexiga é o músculo detrusor, tá? Esse é o músculo que leva à contração da bexiga. Ela é toda formada por uma rede trabeculada de fibras musculares e com o estímulo parasimpático ela contrai e expulsa a urina, tá? Então basicamente depois sai, então a urina vem formada nos rins, né? Córtex, medula, cálices menores, cálices maiores, pelve renal, ureter, junção uretero vesical, né? Bexiga, e entra aqui no ósteo, né? Uretral. E basicamente a uretra ela tem, alguns livros botam 4, mas acho que ensina pra vocês 3 porções, né? Isso? Lembra quais são as 3 porções? Prostática, membranosa e peniana. É isso que não sei se ele deu esse nome. Membranosa no esfíncter. Isso aí. Esponjosa. E esponjosa. Bom, mas ou peniana, né? Então, basicamente aqui, ó. Então tá, a próstata, né? Vesícula seminal, né? E aqui, ó, antes de nós seguir na uretra, vamos pro testículo. Então, testículo, né? Onde basicamente é produzido os espermatozoides e a testosterona. Lembra das células de Sertoli e Leydig, tá? Cada uma com uma função. Então, basicamente aqui, ó, o testículo, ele acaba
tendo uma estrutura que sai dele na porção superior, enovelada e formando o epidídimo. Então, uma estrutura que já vem de porção superior do testículo, que é uma região onde os espermatozoides estão maturando, crescendo, terminando seu desenvolvimento, né? Então, o epidídimo que se continua com o ducto deferente, tá? Então, o ducto deferente sai do testículo, tá? Entra pelo canal inguinal externo, atravessa o canal inguinal, entra no abdômen e vai sair aqui, ó. Talvez isso aqui, ó. Isso aqui eu acho que seja o ducto deferente, ó. Tá? Então, ó, ele entra pelo, lembra lá do canal inguinal, né? O orifício inguinal externo ou superficial, o orifício inguinal interno e dentro o canal inguinal. Então aqui, ó, ducto deferente, tá? Que ele vai se juntar com o ducto da glândula seminal e vai formar o ducto ejaculatório. Isso aí, né? E vai se continuar na uretra peniana. Primeiro a membranosa e depois a uretra peniana. E basicamente o pênis, glande, corpo e base, então, e ele tem dois corpos cavernosos, né? Então os corpos cavernosos e o corpus esponjoso. Basicamente eles recebem sangue e acabam, né, dando a ereção. Esse aqui é o ducto deferente, né? E o eferente? Só tem o deferente, que é diferente. Tá, então basicamente eu vou mostrar aqui, dá pra ver nessa peça que ele pode perguntar. Então aqui, ó. Então, testículo, essa porção aqui superior o epidídimo, tá? Essa estrutura aqui, ó, trabeculada, essa malha, é o plexo pampiniforme, tá? Que é o que drena, são as veias que drenam o testículo. Então, se eu perguntasse pra vocês, que estruturas atravessam o canal espermático, o canal inguinal? São as estruturas do fornículo espermático, que então são artéria testicular, plexo pampiniforme, ducto deferente e alguns nervos. Então, essas são as estruturas que estão passando pelo canal inguinal. Elas entram na virilha e saem lá no abdômen, que é o local das hérnias, né? Para alguns expliquei um dia. Tá, então aqui o ducto deferente que vai entrar, vai se